Dando sequência à leitura dando sequência aos áudios, que é o que eu já havia registrado em 31 de maio e 1º de junho de 2018, hoje nós vamos ouvir os áudios número 7, 8, 9 e 9b, né? São os áudios que registram os Budiagnas, ou seja, as reuniões que iriam constituir a grande síntese. Então é claro que quando a gente olha aqui essas anotações, tem que dar um desconto, levar em conta que quando eu fiz esses registros, isso era enquanto o Francisco ia falando, um ou outro fazia um comentário, eu ia tomando nota da ideia, síntese que estava sendo discutida. Então era tudo muito rápido ali na hora, como a gente percebe aqui, por essa letra de mão. Então é claro que as frases às vezes estão incompletas, como se fosse uma espécie de taquigrafia. As pessoas mais novas talvez não saibam o que é isso. Então tem muita coisa escrita errada, abreviada, mas sempre que eu leio essas sentenças, eu ainda me lembro do sentido completo delas. E ainda que seja uma coisa que pareça simples hoje em dia, a gente não se dá conta da importância da discussão desses conceitos da época. E quem tiver um olhar mais atento, percebe aí, inclusive, um ar de originalidade, de protagonismo e de pioneirismo em vários campos. Só para dar um exemplo, no último vídeo que nós gravamos, né, enquanto ouvíamos o áudio número 3, no parágrafo 43, o Francisco falou daquela criação de cadernos comunitários. Eles foram criados no Hashanatma, e na verdade estava ali o germe, a semente disso, que depois desse novo século ia se chamar de Wikipédia, ou seja, um lugar colaborativo onde as pessoas entram com conceitos, definições, e todo mundo vai trabalhando e melhorando esses conceitos e definições de uma forma aberta. Isso foi experimentado no Hashanatma, só para se ter uma ideia assim do que eu quero dizer. E essas reuniões, eu já quero falar um pouco disso, né? O Hashanatma é um espaço maravilhoso, assim, cercado de natureza, com muitas árvores frutíferas, todas plantadas por nós, né? Então, mangueiras, cajueiros, e tinha vários lugarzinhos assim para várias situações diferentes. Então tinha uma espécie de um coreto, não era bem um coreto, mas era uma área assim redonda, né? Um cobertinho, onde ali a gente se reunia nas tardes de sábado e fazia assim todo mundo sentado no chão, e ali a gente fazia uma série de atividades. E aí já nessa época mais assim crítica, ao invés de ter essas atividades de praxe, as reuniões, os satsangs e apresentações de teatro, a gente teve esse ciclo de reuniões um pouco difíceis na época, um pouco duras, né? Porque algumas pessoas não entendiam como é que tinha dado lugar assim para que pessoas menos experientes tivessem praticamente destruído a ideia do projeto e tudo mais. A ponto do Francisco querer abandonar o projeto, deixar aquilo para os outros, para quem quisesse ali levar em frente, segundo aquele olhar já totalmente afastado dos ideais, né? Para ele começar um outro trabalho levando aquilo como experiência, que essa que é a ideia da grande síntese, onde você avança, num certo sentido. No conceito assim mais fechado, você abre, e dentro desse lugar aberto para todas as pessoas comuns, né? Pessoas da cidade, que tendo nenhuma experiência com relação ao que a gente fazia, mas lá dentro você também mantinha no coração da instituição um espaço preservado, que é uma espécie de polo irradiador, né, desses conceitos mais internos e tudo mais. Então foi nesse ambiente que essas reuniões aconteceram. Então
Nós vamos hoje ouvir a esses vídeos 7, 8, 9. Eu chamei de 9B, temos duas reuniões distintas no mesmo período. E a partir daí eu passo então a fazer a leitura, porque até aqui esses áudios tinham sido gravados e eu não gostei do resultado do vídeo, porque era uma época em que essas gravações ainda eram um pouco rudimentares, ali em 2018, as pessoas estavam aprendendo, e o meu celular com que eu fiz a gravação do vídeo não era muito bom. Então eu preferi só salvar o áudio. Então é isso, vamos agora ouvir essa última série então de áudios, para depois a gente dar sequência ao trabalho. Budiagna número 7, realizado no sábado de 12 de março de 1988. Sintetizados na luz do coração estão todos os ensinamentos espirituais. E nós precisamos começar a aprender o beabá dessas cores. É aí que está a cartilha da meditação. A cartilha desse beabá é a meditação. O arranca ou o ego, ele se encarrega de tornar difícil o aprendizado dessa linguagem pura e imaculada, a linguagem da luz do coração. Mas nós temos que buscar isto, pois o Shuddha Dharma é a escala primária da ciência do coração. É no esforço de aprendermos essa ciência que realizamos o maior bem. Ou seja, impregnamos na aura terrestre um pouco desta ciência sagrada. Se aprendermos a infundirmos na nossa mente essa semente, aos poucos ela se difundirá como um fermento que fermentará toda a massa, ou seja, alcançará toda a população da Terra. Nós não somos seres individuais, nós formamos um corpo, o corpo do Cristo. Somos, todos nós seres humanos, os seus órgãos interdependentes. E nós não podemos tocar um órgão sem tocar todo o corpo. Por isto, se aprendermos o alfabeto do Atma, atraímos toda a humanidade para esta ciência. As transformações espirituais ocorrem ocultamente. Por isso não podemos querer para tudo uma resposta imediata. É preciso que verdadeiramente aspiremos à ciência divina, que nos esforcemos com yagnas e aceitando as provas e sofrimentos que a vida nos apresenta. Devemos dar esse exemplo no mundo. Devemos estar sempre alegres interiormente e firmes no Atma. Vivamos a lei oculta, a lei eterna, ainda que ocultamente. Acendamos a nossa luz interior e não nos apeguemos aos frutos do nosso trabalho. Não tenhamos expectativas, nem nos nossos melhores amigos, nem mesmo no nosso grupo. Eliminemos essas noções pervertidas de amizade
e inimizade. Jesus disse que maldito é o homem que coloca suas esperanças em outro homem. Coloquemos as nossas esperanças unicamente em Deus. O exemplo que devemos dar agora na instituição é o da nossa vivência oculta, vivência do Shuddha Dharma dentro de nós mesmos. Não nos preocupemos com as críticas, nem com a reforma de ninguém, mas com a nossa própria reforma, pois assim fazemos o que é melhor para nós e para todos, sem interesses pessoais, sem anseios, nem vontades. Que todos os nossos desejos sejam sacrificados no fogo do coração. Pois quando somem os desejos, é aí que Deus se manifesta. Para quem vive na dualidade, a vida espiritual é sem gosto, mas ao desenvolvermos esta sensibilidade para o mundo espiritual, vamos tomando gosto. E é por isso que se diz na Gita que o que é dia para as pessoas mundanas é noite para aquele que leva uma vida espiritual e vice-versa. Não nos impressionemos se a nossa prática parecer infrutífera. Não temos condições de discernir, por isso tenhamos a certeza de que a luz divina ela é colocada no mental. E se estamos aqui reunidos agora em nome do Cristo interior, dessa luz interior, então, como Ele mesmo nos prometeu, Ele se fará presente entre nós. Recebamos esta presença e nos entreguemos a essa energia. De início, nós só notamos as mudanças no nosso relacionamento com a vida. Os outros, preconceituosos, se aferram ao passado e tentam nos forçar a retroceder. Tentam nos forçar porque já demos um passo e nele devemos nos estabelecer. Buddhagna número 8, realizado no dia 19 de março de 88. Diz assim: o Shuddha Dharma Mandala prevê para os dasas 6 deveres diários, que é o Shatikarma, objeto de alguns posts no meu próprio livro-blog, para quem tiver interesse. E o terceiro desses deveres diários, objetos do estudo deste sábado é o Yagna. O Yagna deve ser entendido como a realização de uma ação sagrada, divina, não como algo penoso, doloroso. Os mestres indicam igualmente 5 tipos principais de yagnas que os discípulos, os dasas, podem realizar. Esses yagnas, ou sacrifícios, ou oferendas, eles purificam o corpo, a mente e geram a Shakti, a energia. Assim como cada um dos 6 períodos diários é regido por um aspecto da Mãe Universal, assim também se dá com os dias da semana. E, em especial, as sextas-feiras são
os dias mais propícios para dois tipos de yagna, pois é nesse dia que os mestres se reúnem para executarem algumas austeridades. São 5 os dias auspiciosos do mês, que eles chamam de Pancha Parva, os 5 períodos. E dentre eles, nós temos as sextas-feiras, as 4 sextas-feiras. A sexta-feira é o dia mais propício para se fazer todas as invocações. Nesse dia, é o dia que devemos envolver os nossos pais espirituais, os nossos ancestrais, aqueles seres que trouxeram a vida para o planeta Terra. Seres espirituais oriundos, segundo diz a tradição, de Vênus. Nós devemos invocar a esses seres, entoando cantos à hierarquia divina, a Narayana, a Yoga Devi, a Mitra Deva e assim por diante. Devemos reservar um horário específico para esse yagna, pois a sexta-feira é o dia mais propício também para se invocar as divindades que regem a evolução de todos os seres da natureza. Devemos nos sintonizar com esses devas através do grande hierarca Agni, que é o rei dos devas, segundo a tradição mitológica da Índia. O próprio Senhor Jesus suplicava por chuva e chovia. E assim, por esse mesmo poder, se diz que ele podia, inclusive, caminhar sobre as águas. Do mesmo modo, São Francisco de Assis também suplicava e obtinha as chuvas. Nós também deveríamos invocar essas forças ou esses devas que comandam a natureza, que comandam todas as águas. Nessa época, contudo, tudo isso entrou no esquecimento. Os homens não têm mais motivo ou motivação e por isto não sente a presença do sagrado da vida, a presença das divindades ou dos devas. Caiu a devoção e perderam-se os rituais ao fogo, antigamente chamados de Agnihotra. E assim, o sagrado se afastou da convivência humana. Contudo, com o advento de Mitradeva, proliferam os movimentos para se preservar a natureza. Surge a ecologia, o naturismo, a ênfase na macrobiótica, a agricultura natural e assim muitos outros movimentos. E o homem, novamente, cria um campo de pureza para que os seres angélicos se aproximem do nosso campo de atuação. Podemos dizer que os devas já estão se reaproximando, pois já há motivação
no coração dos homens. O rei dos Devas é Agni, o fogo sagrado. Ofereçamos sacrifícios ao Senhor do fogo sagrado do coração. Da mesma forma, quando estivermos na horta, tratemos com carinho toda a natureza. Levemos água enquanto aguamos as plantas e ofereçamos esse ato ao Senhor de toda a natureza, ao Senhor do fogo, ao Senhor Agni. Nas refeições, oremos e agradecemos. Agradecemos e nos esqueçamos um pouco dos apetites, da gula, etc. Pois quando assim agimos, os mestres plantam sementes no nosso mental. Deus aceita tudo que vem de coração, do coração. Por isso, o próprio ato de orar antes e após a alimentação é, por si só, um yagna. Nós não deveríamos consumir nenhum alimento sem antes consagrá-los a Deus. Quando nos sintonizamos com essa frequência cósmica divina, imediatamente recebemos muita ajuda. E é por isto que às sextas-feiras deveríamos fazer 2 yagnas. No primeiro, acender uma chama e mantê-la acesa por toda a semana. E numa certa hora, invocar os hierarcas espirituais, principalmente esses nossos ancestrais, que a literatura sagrada da Índia chama de Pitris. O segundo yagna seria a oferenda aos devas, às divindades. E podemos fazê-lo ao representante deles, ao Deus do fogo do coração. Podemos, por exemplo, dizer: Senhor, vou lhe oferecer esta semente porque desejo alcançar forças para chegar à semente do meu próprio ser, a semente que é o Atma. Coloco junto ao altar esta semente. Não é a semente em si que importa, mas a ideação que fazemos enquanto agimos na horta, plantando as sementes. Nesse ato, não precisamos imitar ninguém. Todos somos capazes dessa ideação e dessa dedicação. A sexta-feira é o dia mais indicado para esses yagnas de reverência e respeito à natureza, ao sagrado da natureza. Há um terceiro tipo de yagna que poderíamos realizar diariamente, nem que fosse por 5 minutos, que é o yagna de intelecção do Dharma, que é isto que chamamos de Buddhyagna. É isto que estamos fazendo com estas reuniões
enquanto refletimos por nesses momentos difíceis que estamos atravessando. E isso, o Sanatana Dharma típica mostra qual a forma mais adequada e qual a hora mais propícia para a sua realização. Pois nesses horários é um aspecto da própria divindade, da Mãe Divina, do aspecto feminino, do sagrado feminino do universo, que nos assiste e facilita os nossos esforços. Por isso, nesses horários, devemos pensar, pensar, pensar e viajar com a mente, pensando na imensidão do universo. Como nós sabemos, são 5 os chintas, ou as 5 formas auspiciosas de pensar. Os chintas são também objetos de um artigo do livro blog, que eu vou deixar disponibilizado como link nessa nossa postagem. Então, com essas 5 formas de pensar, nós atualizamos todas as energias e purificamos o nosso corpo. Como nós sabemos, os 5 chintas dão conta de toda a disciplina do Shuddha Raja Yoga. Levam em conta a ideação, que é Bhavana, a meditação na ação, que é Karma, e a ideação, pensamento voltado em Brahman, que nos leva a dhyana ou meditação. Então, desse modo, nós devemos pensar no Dharma, que é a lei. E assim, pensar na nossa ação, na nossa conduta. E é dessa forma que nós ajudamos a formar a egrégora, ou a áurea do local onde nós estivermos. Por isso também se diz que o 4º tipo de yagna é o estudo de Brahman. Tudo que puder nos auxiliar nesse estudo também deverá ser nosso objeto de atenção. A nossa ação, o nosso modo de funcionar no mundo, qual o papel do ego ou do arrancada em nossas vidas, o que são os tátuas, o que é a ciência dos tátuas, e por que esse conhecimento, o conhecimento da ciência dos tátuas, nos auxilia a nos aproximar de Deus. Tudo isso se relaciona com a ideia de preservação do nosso corpo, pois preservar o corpo é também uma forma de estudar a Brahman, a Deus, pois é por meio do corpo chegamos a Deus. Por isso devemos conhecer o corpo profundamente. Nosso corpo individual, o que é o fígado, o que são as glândulas, e também o tecido social, que é o corpo maior, onde nós estamos integrados. Estudar a ciência social, estudar a biologia, tudo isso é estudo de Brahman. O 5º tipo de yagna é o que nós chamamos de dana yagna, ou seja, fazendo um sacrifício pelo próximo, tirar um pouco de si para dar a alguém.
essa ajuda anônima que nós fazemos ao nosso próximo, ao vizinho, na família, nos orfanatos, que significa nunca deixar de atender a uma pessoa que reconheçamos como visivelmente necessitada. O sexto tipo de Ajna é a síntese de todos os anteriores e representa o sacrifício de si mesmo. O sacrifício do ego, do arrancada. O sacrifício de cada um dos nossos pequenos defeitos. Quando realizamos esta oferenda, nós nos purificamos e permitimos que o nosso coração brilhe cada vez mais. O supremo Dharma do Dasa, o Parama Dharma, é ajudar a humanidade com o sacrifício de si mesmo, pois o sacrifício de si mesmo é a maior ajuda que podemos dar para a humanidade. Nem todos estamos preparados para isso, mas cada um tem condições de ajudar de alguma forma. Podemos, por exemplo, verificar o que fazer para melhorar a condição de vida de todos que nos cercam, de nossa comunidade. Podemos consagrar os alimentos e distribuí-los aos necessitados, lembrando-nos sempre que a principal tarefa de um Dasa é servir. E que cada um aproveite do seu dom, pois trilhando o seu próprio caminho, acabará por chegar à síntese, que é esse sexto tipo de Ajna, representado no sacrifício de si mesmo. Assim termina esse oitavo Budhyajna, e numa próxima oportunidade eu avanço para o Budhyajna número 9. Budhyajna, ou esforço de intelecção, número 9. Acontecido no sábado de 26 de março de 1988, no Ashram Atma, no antigo Ashram Atma, ocasião em que refletíamos sobre as condições necessárias para o estabelecimento da nova instituição chamada Grande Síntese, e que receberia o Shuddha-sabha Atma, que é o órgão responsável pela concepção da Universidade do Coração. Esse Budhyajna número 9 versou sobre os requisitos para se alcançar a verdadeira realização espiritual. Nós sabemos que há muitas imitações. São muitas as pessoas que julgam terem alcançado altos graus de evolução, mas que na realidade nada tem a ver com a liberação, com moksha, com prakriti, e sim com escravidão.
E é por isso que nós devemos caminhar na vida espiritual de uma maneira consciente, para podermos identificar cada etapa do nosso processo, compará-las com aquelas etapas indicadas pelos grandes seres. Se nós não encontrarmos esses pontos em comum, cuidado, o melhor é abandonar esse caminho e recomeçar. Estudemos a ciência mística para termos os referenciais que nos auxiliam a avaliar a nossa própria caminhada. Como nós sabemos, existem 5 ciências espirituais no sânscrito, designadas como Pancha Vidya, e que possibilitam que a nossa marcha seja mais segura. Estas ciências são difíceis de serem compreendidas e de serem estudadas, pois elas exigem ou necessitam da nossa própria purificação, da purificação da nossa mente, porque somente assim nós teremos acesso à ciência dos tattvas e, consequentemente, à Panchavidya. Vamos tratar hoje da primeira dessas 5 ciências, a qual ninguém dá valor, que é a ciência do ego, ou seja, a ciência do Ahankara. Como é que o ego cria gosto pelas coisas? Deveríamos estudar todos os nossos envolvimentos com a Prakriti, ou seja, com a matéria. Toda essa Shakti, toda essa energia que o Ahankara, que o ego possui para escravizar o indivíduo a Prakti. Como é que se dá esse processo que nos leva a esses envolvimentos e que produz esse anuviamento mental, que produz esse escurecimento, né, da verdade, da realidade, e que alguns chamam de ilusão, fruto de Maya. Nós não deveríamos sair desses envolvimentos, dessas perturbações, desses problemas que nos afligem, das crises, de uma maneira despreocupada. Nós deveríamos compreender todo o processo de solução e desembaraçamento dessas questões que nos envolvem, das perseguições, das nossas próprias crises, das nossas próprias obscuridades. Sobre esse assunto, existe um pequeno livrinho de Mabel Collins chamado O Idílio do Lótus Branco, pois não é outro o tema desse livrinho senão a ciência do Ahankara, a ciência do ego. Quem souber lê-lo com esse olhar, conseguirá se desembaraçar de muitas coisas. O livro está repleto de chaves espirituais. E é por isso que ele é um livro muito citado nos artigos pelos mestres externos da instituição. Mas somente aqueles que verdadeiramente aspiram pela libertação é que poderão compreender. O autor, a autora no caso, criou uma imagem muito simples, colocando como personagem uma criança.
Francisco, o irmão Súria, nos relata que se identificou com muitas dessas experiências relatadas nesse texto. São poucos os que buscam cientificamente estudar o arrancara, acompanhar o processo que nos conduz às quedas que às vezes são inevitáveis, e todas elas conduzidas pelo arrancara. O que nós devemos realizar são reflexões profundas, de modo que a gente possa idear a situação futura onde o mesmo problema vai se apresentar e que nós, desta vez, estaremos melhor preparados para enfrentá-los e não sofrermos uma nova queda, pois nós vivemos caindo nas mesmas coisas, porque não exercitamos essa reflexão consciente. E nós devemos nos exercitar até chegar a idear e vivenciar a experiência toda no plano mental, pois vivendo no plano mental, nós saberemos como impedir que ela chegue ao plano físico. Nós podemos fazer da ideação mental um cadinho de experimentação, pois se aprendemos a resistir ao arrancara, nós, fazendo esse esforço, passamos a impedir que ele nos impinja novas derrotas. Assim, só cairemos quando não houver mais jeito, de fato, de evitar a queda. No entanto, o comum da vida é que as pessoas, mesmo os discípulos, costumam cair nas coisas as mais grosseiras. Se nós não nos esforçarmos para passar pela experiência que nos levou à queda no plano mental, nós permitiremos a materialização de uma nova queda. Mas se chegarmos a formar o quadro mental, poderemos concluir que não há mais sentido passar fisicamente por aquela experiência outra vez. E deste modo, evitamos o envolvimento com as teias da matéria, do mundo material. Karma Chinta é um pouco isso, ou seja, é o processo que nos leva a fazer de cada minúscula ação uma meditação. Pensar na ação o tempo todo, o dia todo. Desse modo, pensando profundamente nas ações, na nossa conduta, vamos aos poucos reformulando a nossa conduta. E só depois de muita reflexão seremos levados a realizar uma dada ação, a ir à prática. E é isso que se chama na instituição de Shuddha Pravriti, ou seja, a ação externa
feita com pureza. Caso contrário, continuemos nos esforçando na Shuddha Nivriti, ou seja, no processo interior de ideação que nos permite avaliar a nossa conduta. Ou seja, é karma chinta que representa a síntese entre a via de exteriorização ou Shuddha Pravriti e a via de interiorização ou Shuddha Nivriti. Quando eu realizo verdadeiramente Karma Chinta, eu realizo, na verdade, simultaneamente a Shuddha Pravriti e a Shuddha Nivriti. E é essa capacidade que nós devemos exercitar, pois sem ela, como será possível idearmos a forma do Espírito, do Atma, de Brahman, que são os objetos da nossa meditação? Nós devemos, pelo esforço continuado, ir purificando o nosso mental, pois somente assim nós chegaremos às iniciações. O Chinta é a base da meditação. O quinto Chinta, como já vimos, é o Brahma Chinta, que pode-se dizer já é em si mesmo a essência da meditação. No entanto, no mundo, o que nós vemos é a estimulação do oposto. O que buscamos é a saturação ou a satisfação de todos os impulsos e de todos os desejos. É como se nós disséssemos: a misericórdia divina existe? Ótimo. Então, vamos tirar proveito dela. O que quer dizer? Posso fazer tudo que me apraz, da forma mais inconsequente, porque para tudo há reparação. O que quem assim age desconhece é que a misericórdia divina, nesse momento, se torna branda, devido ao homem já ser mais consciente, pois a quem muito for dado, a ele muito será cobrado. E não é por outra razão que hoje já se vê muitos, cada vez mais se afundando, e a misericórdia parece que não surge. E a tendência é que ela tenha os seus limites cada vez mais afastados. Esse é o sentido da Gunamai Shakti, Maya. No livrinho mencionado nessa reunião, o idílio do Lótus Branco, o jardineiro
personagem jardineiro faz o papel da consciência. E o ego, o Ahankara, é representado, subdividido em 10 partes, como o desejo, a ira, a inveja e assim por diante. Em suma, é pela sutilização da Gunamai Shakti, ou Maya, que as verdades vão se tornando transparentes. E nós auxiliamos esta sutilização quando analisamos cuidadosamente todo o processo. É assim que nós saímos das ilusões. Quando nós passamos a considerar que a vida toda é motivo de yoga. Conforme já dizia Sri Janardana. Uma das 10 características do Ahankara é nos dificultar de identificar uma coisa como importante. E é assim que ele consegue nos desviar. Ele está presente em todas as ações. Depois de um certo tempo, nós só caímos nas coisas simples, porque nós não as vemos mais como importantes. E são estas as sutilezas da vida. O homem espiritual cai nos pequenos detalhes. E é por isso que nós devíamos nos interessar por esta ciência do Ahankara, ciência tratada neste livro. Subhral, o companheiro de Subramania, escreve algumas palavras no final do livrinho a esse respeito. Existem também as cartas dos mestres espirituais, que é um livro da Sociedade Teosófica, onde são citados os instrutores do Shuddharma Mandalam. Ali é outra fonte de consulta sobre esse tema. Por isso, nós devemos estudar, ler e reler para tirar conclusões e comparar com o que diz Subhral. Desses textos, nós podemos obter todo o roteiro sobre o que virá. Nós saberemos em que pontos nós estamos da trajetória espiritual e para onde deveremos seguir. Para o irmão Surya, este livrinho, juntamente com o artigo Introdução à Bhagavad Gita, foram os 2 textos fundamentais em sua vida. Como nós sabemos, para o homem comum, para o homem mundano, a paz só é alcançada no fim da batalha. Para o homem espiritual, contudo, a paz é alcançada na guerra.
já no primeiro momento. A paz na guerra. Shanti. A paz do coração. Essa é a paz prevista para os homens. Estudemos a ciência do arrancada, a ciência do ego. O arrancada merece estudo, pois conhecendo-o, é assim que nos libertaremos da sua influência. A arma de defesa do ego é convencer o discípulo de que o ego não merece ser conhecido. Comecemos, portanto, pelo arrancada. É por aí que se inicia o estudo da ciência dos tátuas, dos 24 tátuas. O arrancada é o primeiro tátua a ser estudado. Como sabemos, eles são agrupados em 5 grupos, como se formassem 5 moléculas espirituais. E é esta ciência dos tátuas que se chama propriamente como Pancha Vidya, a ciência dos tátuas, dos 5 grupos descritos no Sankhya e em muitos outros lugares. Termino assim este Buddhagna. Nos dias dia 1º e 2 de abril de 1988, nós realizamos um retiro espiritual aberto ao maior número de pessoas e tivemos como tema desse retiro alguns dos tópicos tratados em nossos Buddhagnas. Então, eu estou incluindo esse material como se ele representasse o Buddhagna número 9b. Foi depois do 9º, vem antes do 10º e trata, em essência, do que foi tratado no Buddhagna número 9, onde a questão do arrancada ou do ego foi discutida com o grupo. No retiro, essa questão é retomada e, em muitos sentidos, aprofundada. Então, é essa a leitura que eu vou realizar agora. A leitura do resumo, ou daquilo que eu consegui captar daquelas apresentações, daquelas falas e discussões. As 2 faces dos defeitos. Meditemos sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre a arrogância e etc. Por que é que em certas horas do processo evolutivo essas qualidades, num certo momento, foram úteis e necessárias? E quando é que elas deixam de ser úteis e necessárias? Por que é que deveríamos diariamente nos alimentar de alguma folha verde? Como elas agem nessa glândula que nós temos e que nos torna mais sensíveis para captar as sutilezas do arrancada.
nós precisamos fortalecer a atividade dessa glândula, alimentando-nos com folhas verdes, com as verduras. Do mesmo modo, podemos nos perguntar como devemos estudar os livros do Shuddha Dharma. Nós temos que nos lembrar que o Shuddha Dharma está disperso nas bibliotecas do mundo. E quanto mais profundo e importante for o tema, mais obscurecido ele se encontra nos livros. Contudo, existem muitas formas, além das parábolas, para se encobrir e para se revelar as coisas. E para cada pessoa, o véu que encobre a verdade é diferente. Certos assuntos parecem nem constar dos livros da instituição, mas quando a mente se ilumina, nós encontramos esses assuntos fartamente discutidos nos textos da instituição. Por exemplo, sobre Brahmacharya, Siranantran citou 7 versículos da Gita. Existem muitas formas de fazer o conhecimento do Shuddha Dharma vir à tona. A mais elementar é esta forma que estudaremos agora. A ideia é conseguir descobrir como o pensamento do Shuddha Dharma, como é o pensamento do Shuddha Dharma sobre um certo assunto. Por exemplo, o pensamento do Shuddha Dharma a respeito desse tema é, para que a gente possa completar essa sentença, precisamos juntar sobre o tema todas as passagens, todos os versículos que tratam do assunto e depois fazer a organização desses versículos. Para saber sobre qualquer assunto, não precisamos recorrer a quase nenhum outro livro, pois quem preferirá outros autores, a Hansa Yogi, a Narayana e assim por diante. O único obstáculo que nós temos é o trabalho de recompilar. Em todas as épocas, os homens espirituais se ocuparam desses serviços. A Gita foi lida por muitos grandes seres, e entre eles se diz o próprio Senhor Buda. E cada um viu a verdade adequada ao momento em que viveu. E é por isso que todos nós deveríamos ter um caderno dividido em várias partes, com vários temas, onde anotaríamos os versículos correspondentes a cada tema, e logo a seguir poderíamos fazer pequenos comentários para facilitar a nossa compreensão numa leitura futura. Precisamos, aos poucos, ir deixando de fazer perguntas aos outros. Só deveríamos perguntar sobre algo que não tivéssemos conseguido pesquisar e encontrar a resposta por nós mesmos nos Shastras, nos livros sagrados. E ainda nesse caso, o que deveríamos perguntar deveria ser:
como encontrar o que queremos nos Shastras. Quando estivermos pesquisando os livros, não devemos buscar por passagens muito sutis, mas aquelas passagens simples que se adequam à nossa realidade. O segredo sempre é a simplicidade. Numa segunda etapa, então, pode-se buscar se aprofundar um pouco mais. Segunda reunião do retiro, ocorrida no domingo, e o tema Brahmacharya. Em seu artigo a esse respeito, Brahmacharya, Srilanantara citou 5 passagens da Gita para definir Brahmacharya. E levantou 5 pontos. São eles. Primeiro, imparcialidade com relação aos contatos pelos sentidos. Segundo, imparcialidade e conduta impessoal com crianças, esposa e no lar. Terceiro, em contínua reserva com sentidos, mente, inteligência, mantidos sempre disciplinados. Quarto, havendo conquistado o controle sobre a mente e os sentidos. Quinto, é daí que se origina o cosmo manifestado e que se manifestam as dissipações do cosmo por sua energia. Em suma, o Brahmachari é um renunciante. A frase de Jesus também, seja feita a tua vontade e não a minha, define a essência do Brahmacharya. Brahmacharya não se refere só a sexo, como muitos supõem. Se refere a qualquer contato pelos sentidos. Ser impessoal perante os alimentos, durante as refeições, por exemplo. Brahmacharya está ligado à retação e ao cuidado para se preservar da Shakti. Quando não concluirmos uma ação, não absorvemos a Shakti. E ao Ahankara, quem nos tenta a desistir da conclusão da ação. Mais para o final do nosso encontro, foi tratado o tema sobre a educação e sobre os filhos. E eu ponderei que a reflexão feita por irmão Surya era muito próxima da que tínhamos Cássia e eu, que deveríamos criar as crianças de tal forma que elas nos forçassem a evoluir, que elas fossem os nossos fiscais. Mas poucos pais querem ter um fiscal em casa. E por isso, na verdade, eles optam pela deseducação. Com isso, eu termino o que foi tratado nesses retiros. O nosso próximo encontro, eu dou início ao Budhyagna número 10. Até lá!